Bom dia, Dário. Bom dia, Dário, seu querido. Queria te falar, Dário, que este final de semana eu estava onde? Em Gramado. E sabe o que tem em Gramado? Frio, meu amor. Frio de manhã, friozinho à noite, entendeu? Quer dizer o quê? Que a gente dorme bem, que a gente tem paz, porque eu sou uma mulher aqui na pré-menopausa, né, minha gente? Então, assim, o calor me faz mal. Então, era só isso, Dário, para você que mora em Brasília neste calor de meu Deus. Fique com um pouco de inveja do quanto. Teve até fogueira à noite, entende? Um lugar que dá para você fazer fogueira à noite e você não morre de calor e não frita, e você consegue tomar um vinhozinho e tá tudo bem. Olha que maravilha. É isso. Queria dizer que estou um pouco com ciúmes do que você acabou de dizer, porque a nossa comunicação está falhando aqui, Cintia Cruz, porque eu não sabia que você esteve em Gramado. Eu sabia que você esteve no Rio Grande do Sul, mas não que era Meu Gramado, porque amor! Gramado tem que ser mencionado, Cintia Cruz, É, quando pois você é, está contando foi. uma história. Então você contou para o Dário e não contou para mim. Beleza, beleza, Temos Cintia, uma beleza. crise na nossa relação. Dário, tá vendo como o Bruno é ciumento? Mas tá tudo bem, viu? Depois a gente faz as pazes aqui. Não é à toa que este episódio, meus amores, meus ouvintes, é sobre comunicação, porque a comunicação é assim, ela se atrapalha, ela é louca, ela se enrosca, a gente se comunica pela metade, a gente sabe das coisas pela metade, então a gente comunica o que a gente está sentindo de um jeito torto. Que isso, o que que o Bruno está querendo dizer? Que ele me ama muito, que ele quer saber dos detalhes da minha vida. Mas não foi assim que saiu, não é mesmo? Não, saiu o sentimento que veio aqui, que foi de ter sido excluído de uma informação importante sobre você. E fiquei sabendo por terceiros, que no seu caso foi você mesmo que é a primeira, mas por terceiros, porque estava contando para o Dário e não para mim. É. Uhum. Pois é. É isso. É que eu esqueço também que você, de final de semana, você tá super off, né, nas redes. Então você não tá vendo story, essas coisas, né? Porque eu Eu não tô só postei no fim de bastante semana, fim de coisa. semana. Eu Você tá, tô você tá super fora. off, né? É, eu parei de usar as redes sociais, mas podemos usar um outro episódio para falar sobre isso, como está sendo meu experimento de vida, onde não estou usando as redes sociais. Mas, Cintia Cruz, tem uma pergunta sobre comunicação. Pergunta para começar o episódio, que é: aonde a comunicação começa? Meu Deus! Na vida, no dia a dia, no, desde que o mundo é mundo, de onde, que essa pergunta é muito Aonde ampla, comunica. né? Exatamente. Aonde vai o cérebro de Cynthia É, Cruz é. nesse coisa? Não, não, não digo da história, não digo da formação Tá. do ser humano, não por esse lado, mas aonde a comunicação começa? Ó, eu entendo que a comunicação ela começa dentro da gente, né? Num processo interno. Então, porque a gente interage com o mundo, isso é um processo comunicacional, né? As coisas acontecem no mundo, isso gera algo dentro de mim. Eu respondo, me comporto a partir disso. é, e quem está no mundo perto de mim vai interagir também a partir disso. Então, é algo interno, né? Começa dentro da gente. E para eu conseguir me comunicar bem com o Bruno, eu preciso ter um diálogo, alguma coisa interna que antes disso acontecer, né? Então, eu acho que, de um jeito bem simples e resumido, eu diria que a comunicação ela começa dentro da gente. Para isso, para esses processos serem desenhados, bem desenhados, então, desde que a gente é pequenininho, isso teria que ser modelado de maneira consciente, né? A gente deveria ser ensinado com mais clareza a ter esses diálogos internos, essa observação interna, para conseguir comunicar, porque o bebê, se comunica com o que ele tem de repertório, que é choro, que é espernear, chorar, gritar, é o que ele consegue ali, né? E aí, conforme a linguagem, ele vai adquirindo linguagem e percepção de um mundo, né? Não é só a linguagem palavra, né? A criança se comunica com o olhar, com sinais, que é essa linguagem verbal, dentro do que ela dá conta, ela vai entendendo que o mundo é capaz de dar as coisas que ela precisa.
Então, a nossa comunicação, ela vem desse lugar de eu preciso de coisas que eu não dou conta sozinho, e o mundo precisa me dar. Eu vou entendendo que eu preciso pedir para o mundo as coisas que eu quero. É assim que a comunicação nasce, de necessidades, né? Assim, coisas que eu preciso e que o mundo precisa me dar. Então, eu preciso me alimentar, eu vou chorar para minha mãe me amamentar, ficar perto de mim. Eu preciso de carinho, de calor, tal. Então, eu vou chorar, eu vou gritar para conseguir isso. E assim a gente segue a vida. Na vida adulta, é assim também, né, gente? A gente tem as nossas necessidades de conexão e tal, e a gente vai gritar, entre aspas, e espernear para ter isso. É, como que a gente pede essas coisas que a gente precisa? Quando você fala sobre pedir, eu fiquei pensando em que momento que a gente desaprende de pedir, né? Porque quando criança a gente é isso, a gente chora, a gente tá com fome, o bebê, né? O bebê grita e tudo mais. E a criança simplesmente fala, a criança vomita palavras, vomita sentimento. O que tá acontecendo com ela? Ela não gostei do que você fez. Ela vai e fala, e ela vai falando tudo, e ela vai pedindo tudo. Mas em que momento que a gente começa a desaprender desse do pedir e do se ouvir? Porque eu sinto, quando você diz, né, da comunicação interna, quando que a gente para e ouve o que a gente está sentindo? Que a gente, porque essa comunicação ela é tão automática para a gente já tem tanta coisa ramificada dentro da gente que a gente simplesmente fala. Como a gente está falando aqui, né? O tema é comunicação, a gente pensa sobre comunicação e vamos falando sobre o que significa comunicação para a gente. Da onde vem toda essa formação, essa coisa ramificada dentro da gente que Mas, está falando sobre mas comunicação? eu não acho que a criança, ela sabe pedir. Não concordo. Eu acho que a gente não sabe pedir, de qualquer forma, assim, De não nascer é sabendo assim, pedir. eu acho que quando a gente é pequeno, bebê e tal, a gente identifica desconforto, ponto. Que pode ser muita coisa. Pode ser fome, sede, frio, pode, sei lá, a etiqueta da sua roupinha pode estar te pinicando e aquilo tá te incomodando e tal. Então você identifica um desconforto e aí você chora. Você comunicou o desconforto. Aí a sua mãe, seu pai, quem cuida de você, vai se virar para entender o que que aquele choro significa, né? Aí com o tempo, nessa relação, os seus cuidadores, eles vão entendendo esse choro, o que que acontece, como você funciona, isso vai melhorando. E com o tempo também, você vai identificando essas necessidades fisiológicas, assim, né? Sono, fome, sede, fazer xixi, não sei o que e tal. E a gente vai ensinando a criança, né? Ai, que doendo aqui, é xixi, tem que pedir para fazer e tal, tá, tá, tá. Então você vai sendo ensinado, treinado, o desfraude, o desmame, todo esse processo para você identificar necessidade fisiológica. Até que chega uma hora que a criança vem e fala: Mãe, ai, tô com fome, quero comer, quero não sei o que lá, quero tal coisa, quero ir no banheiro e tal. Somos bons em ensinar as crianças a pedir coisas fisiológicas e tal? Somos muito bons, né? Adultos que sabem ir ao banheiro, que sabem pedir comida, que sabem, arrasamos e tal. Só que não são só essas necessidades que as crianças têm. Elas também têm necessidades emocionais. Elas se sentem inseguras, elas sentem medo, elas ficam com ciúme, elas sentem raiva, elas têm, né, elas têm várias necessidades ali. Aí que o bicho pega. Porque se esse pai e essa mãe não têm essa clareza das próprias necessidades em relação a isso, ele não vai conseguir ler muito bem isso na criança também. E não quer dizer que ele vai conseguir atender do jeito certo. Então, se você tem uma, sei lá, você sente uma certa insegurança quando você é criança, seus pais não estão entendendo que aquilo é insegurança, e eles lidam com aquele sentimento de uma certa maneira, eles estão te ensinando a lidar com a insegurança daquele jeito. E aí você vai crescer lidando daquele jeito, entende? Eu concordo com essa parte do que você disse da criança não saber, porque eu tava confundindo, eu me interpretei mal na hora de dizer, porque o que eu tava buscando é o dizer como a criança é pura no que ela diz,
Mas concordo Uhum, completamente, ela não sabe ainda dizer o que ela está sentindo, porque ela só diz, mas ela não diz o que ela está sentindo, e justamente com o exemplo perfeito que você deu, que é se a pessoa se sente insegura ou se ela está com medo e ela não sabe dizer sobre aquilo e não se é perguntada e não se é ensinada, como que ela vai aprender isso? E é nesse lado que eu até digo nessa parte da gente, como a gente está tão. Esse automático nosso, na verdade, nem é tão automático do não saber pensar sobre algo específico sobre nós. É que talvez a gente nem aprendeu sobre esse algo específico, né? Como a gente tem até o episódio do amor, o amor é uma ação ativa ou ela é passiva? E a gente fala sobre isso, né? E eu acho que essas dúvidas que nós temos internamente sobre sentimento ainda mais, porque em que momento que a gente é ensinado a se comunicar sobre o que a gente está sentindo? A gente sabe se comunicar sobre uma opinião, que geralmente a gente tira da bunda, que não é embasada em nada, mas sobre o que eu estou me sentindo, o que eu estou sentindo, eu não sei nem em que momento que a gente aprende, ou se aprendeu a ouvir o que a gente está sentindo, né? A ouvir a gente mesmo. Porque a gente não sabe simplesmente parar e ouvir o que está sentindo, né? Ai, esse sentimento que está vindo agora, por exemplo, frio. É fácil de sentir, de saber que você está com frio porque é uma coisa externa, o seu corpo treme. E você está com frio, você coloca roupa. Mas o saber que você está com medo, como que a gente sabe que a gente está com medo? A gente sente medo de tanta coisa e a gente nem olha para isso. É maravilhoso o jeito que você pôs, eu concordo completamente. A Cintia Cruz, maravilhosa, como sempre. tô buscando aqui a lista de necessidades, daqui a pouco eu volto nela, né? Porque ela vai além dessa coisa de necessidades fisiológicas e emocionais. A gente tem uma lista grande de necessidades. Mas vamos focar nas emocionais, que é onde o bicho pega, né? Uhum, Então, eu vou partir do pressuposto, considerando meus pacientes e os treinamentos que eu dou e tal, que a grande maioria das pessoas, elas não vão receber essa educação emocional, essa psicoeducação ali desde pequenas, porque os próprios pais não receberam, então é difícil, né, você ensinar isso para o outro quando você também não tem. E aí, a gente cresce com essa leitura emocional, né, interna bem defasada, é difícil, e a gente lê muito mal o outro. E aí a gente vira um tratorzinho que sai por aí, assim, um tratorzinho não, um tanquezinho de guerra que sai atropelando e atirando para tudo quanto é lado. Então, a gente não sabe o que sente, a gente não sabe pedir, e a gente dá tiro para onde vai, e aí a gente se a gente aprendeu, tem gente que tem as famílias têm as emoções preferidas, né? Assim, então tem família que a raiva é a emoção favorita e tudo é expressado pela raiva. Tristeza, frustração, luto, dor, não sei o quê, raiva, é briga, é quebra tudo, xinga, não sei o quê, tá, tá, tá. Então é isso. O seu tiroteio vai ser da raiva. Tem família que a tristeza, a melancolia nossa, parece que é a emoção genética da família, assim, né? Então, tudo é guardado, enterrado, ninguém expressa nada, todo mundo guarda. Você sabe que tem algo rolando, mas isso não é comunicado, isso não é falado, isso não é conversado, isso não é discutido. É, vamos chamar a família Paiva do Einstein. Ah, nossa, o pai foi morto pela ditadura, sequestrado. Ninguém fala sobre isso, segue a vida, muda de casa, vamos para São Paulo e vamos estudar isso. Então, assim, e aí você vai replicando, né, esse jeito de lidar com isso e tal, e, e, e você vai vendo que tem alguma coisa errada, que você fala, não quero que meu casamento seja igual ao dos meus pais, não quero tratar as pessoas como os meus irmãos tratam, mas você não sabe fazer de outro jeito e tal. E aí chega uma hora que você fala, não, cansei, preciso fazer alguma coisa, e aí vem a terapia, vem os treinamentos, você vai buscar isso de alguma maneira, né? E como essa parte de comunicação é algo que quando eu estava pesquisando sobre o tema, uma das coisas que eu fiz, eu fui no YouTube e escrevi comunicação, que geralmente eu Ah, faço. Eu vou no Google, vou no YouTube, escrevo só a palavra, comunicação. Escrevo uma palavra assim do tema e vejo o que que aparece. Basicamente, o resultado que me deu foi como ser melhor em se comunicar num papel de liderança e no trabalho. É basicamente esse o resultado que apareceu para mim. O meu Google sabe é que eu sou assim que o homem. algoritmo te vê, É, né, Ademar?
Mas eu não acho que é só nesse fato do algoritmo, porque eu também usei janela anônima nessa pesquisa. Então ele sabe que era eu antes, porque eu estava na minha conta do Google, mas a outra parte anônima nem tanto. Mas o Tá, como é essa parte da comunicação que a gente realmente vê o trabalho, e eu quando penso em comunicação, penso no comunicação no trabalho. Penso no comunicação de ser claro, objetivo, de dizer as coisas, do que a gente quer, o que a gente não quer. Mas muito desse resultado era como fazer as pessoas te ouvirem, prestarem atenção em você e como falar de uma forma que as pessoas te obedecem e coisas por esse lado, sabe? Da comunicação. Que era essa comunicação por uma liderança, comunicação por uma força. E o que que a comunicação não é mais? Ela vai muito mais pela verdade e pela vulnerabilidade e pela sinceridade do que a comunicação pela força. Porque a comunicação pela força gera muito do que a gente vê em ambientes de trabalho e em relações, que é uma pessoa bate o pé, e como você falou nessa família, geralmente você tem uma pessoa na família que é a família que bate o pé, geralmente é o pai ou a mãe, e essa que é a comunicação. A comunicação vai ser assim porque eu disse. Não tem uma outra coisa mas por que vai ser assim? Da onde que vem isso? Mas esse é o jeito. Não, vai ser assim porque eu disse. Essa falta de paciência na comunicação. E como eu acho que eu achei um conteúdo que falava sobre vulnerabilidade, sei lá, de 20 conteúdos, um falava sobre comunicação num ponto de vulnerabilidade, da parte psicológica, e como essa conexão vinha muito mais quando a gente se colocava com sinceridade do que nesse ambiente onde a gente simplesmente diz a coisa certa. Porque também é isso que se diz na comunicação, né? Você tem que dizer a coisa certa. E quando você começa esse episódio falando que a comunicação vem bagunçada e vem capenga e vem errada, como que não é isso que é comunicação? A comunicação é muito essa parte do vem errada mesmo, vem errada dentro da nossa cabeça. E o melhor exemplo é quando a gente pensa numa coisa para dizer e quando a gente diz sai completamente diferente do que a gente diz. E como isso é maravilhoso. Porque isso é muito maravilhoso de você se preparar para dizer algo e na hora que você diz, vem nervosismo, vem medo, vem insegurança. Ou vem certeza, às vezes pode sair melhor, geralmente sai pior no que a gente se prepara. E como é maravilhoso de pensar que a comunicação entra em tantos locais, e o principal é, ela entra num local que é o nosso sentimento, a nossa profundidade. Só que a gente não é conectado com a nossa profundidade no sentimento. A gente é conectado justamente nisso, como eu vou parecer certo, como eu vou parecer que sei sobre o que eu tô falando, como eu vou parecer num jeito que eu vou convencer a outra pessoa, ou que eu vou fazer a outra pessoa me ouvir. E como eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta que eu me faço às vezes, que é como conversar sobre um tema que é difícil conversar. Como, por exemplo, eu tenho uma outra pergunta aqui para esse episódio, que é: podemos falar sobre qualquer coisa com qualquer pessoa? E a resposta é não. Não podemos falar sobre qualquer coisa com qualquer pessoa. E como seria poder falar sobre qualquer coisa com qualquer pessoa? Eu não acho nem que a gente consegue falar com a gente mesmo sobre qualquer coisa. Tem assuntos que, por exemplo, Cíntia Cruz, pessoa maravilhosa, terapeutizada, psicóloga há trocentos anos, com cachinhos maravilhosos. Falar sobre luto com Cíntia Cruz é algo que não a deixa confortável. é muito difícil. Então, é um tema difícil. Se a gente não consegue falar com a gente mesmo sobre qualquer coisa, como a gente consegue falar com um outro sobre qualquer coisa? E como o outro consegue ouvir a gente falar sobre qualquer coisa? Porque também Mas, tem ó, isso. tenho novidades terapêuticas, viu? Porque no meu Uhum. processo terapêutico eu já entendi que não é sobre luto. É, Hum. depois te conto, tá? Depois te atualizo. Minha questão não é o luto, minha questão é outra. Ah, você vai contar Beijo, pra mim, Nath. não pro É, Dário. Você não vai contar pro não, Dário primeiro dessa não, vez. não, Hum. depois eu te falo. A comunicação, eu acho que eu separaria, sei lá, etapa um, etapa 2, vai. Eu acho que a etapa um é esse processo interno, de eu perceber as minhas emoções, intenções, o que que eu quero quando eu falo, de eu olhar um pouco ali do que eu estou refletindo, quais são, enfim, de eu olhar para dentro. E eu acho que a etapa 2 é quando eu penso nas técnicas, nos modelos, nas metodologias, né? Assim, sabe, esses cursos de oratória, de comunicação voltado para técnica, como a sua postura, tom de voz, não sei o que e tal, ali que vai dar um verniz, né, para como você fala, que é super importante. Quem dá palestra, faz apresentação e tal
é muito legal fazer um treinamento que também olha para essa penteadeira, né? Para esse verniz aí da comunicação. Mas não adianta você ter um montão de técnica, de palco e tal, se esse outro lugar de, cara, se uma pessoa fizer uma pergunta que eu não souber a resposta, eu vou me desorganizar, porque para mim é muito importante me sentir o fodão, o seguro, que sabe tudo. Quando eu tô na frente de mais do que duas pessoas, nossa, eu me sinto exposto, porque quando eu era adolescente, tá, tá, tá. Essas coisas a gente precisa saber, entende? Ah, mas eu falo em eu não sei, eu nunca olhei para essas coisas. Porque talvez você anestesiou, você enterrou, você já superou e tal. Tem um monte de processo que é inconsciente. Mas eu percebo aqui na clínica que quando a gente entende essas coisas, parece que a pessoa desbloqueia, sabe? Ela fala: Nossa, era isso. Tá tudo bem agora, né? Entendi e não preciso mais sofrer por isso, enfim. Então, a grande confusão, assim, na comunicação, não só no trabalho, mas na comunicação em geral, a gente não tem consciência de tudo isso, dos nossos processos emocionais, a gente tem dificuldade também de captar ali o que está rolando de emoção no outro, e a gente se apega a narrativas. Vamos falar sobre narrativas? Vamos falar sobre narrativas. Antes de você É, entrar na narrativa, eu queria dizer um exemplo pessoal disso, que é, eu lembro quando começamos o podcast, Cintia Cruz, você ouvinte que talvez não tenha ouvido o primeiro episódio ainda, vá lá, coloca corajosamente falando sobre o medo, é o primeiro episódio. que é o Você vai ver primeiro. Cintia Cruz com 18 anos, que é super 18 anos que ela tava, a menininha, e Pós 2020, gente, que a gente começou pós-2020. 2021, né? Então a gente tava ali, ó, saindo do 2020 fatídico. Nascemos de novo, então Cintia Cruz estava juvenil e eu estava me cagando todo em fazer isso. E eu já no trabalho, o trabalho para mim era, eu fazia palestra, liderava projetos, falava num monte de gente, gravava um monte de coisa, fazia um monte de coisa. Mas fora do trabalho, eu não conseguia ter uma performance natural. Vou dizer até como natural, que é ser eu, ser o Bruno. E o primeiro episódio é maravilhoso que mostra justamente isso. Eu vou lá e vejo isso e vejo, meu Deus, como eu estava me cagando de medo de estar fazendo isso. E como é isso? O que você falou perfeito, que é, eu tinha técnica de fazer apresentação, eu sabia como contar a história, eu sabia para onde ir, mas isso era o ambiente do trabalho, aonde eu tenho o meu crachá, aonde eu me sentia seguro, aonde eu tinha toda essa outra coisa no, para me proteger ali. Diferente de fora, na minha vida pessoal, aonde eu tinha mais um monte de outras coisas que passavam comigo, e diferente ainda de estar num ambiente onde a gente está gravando isso aqui e jogando na internet. Então, Não, como e eu... onde também você não estava falando sobre você. Porque Sim. no trabalho, o conteúdo é outro, né? Você está falando, sei lá, do projeto, né? Aqui, você estava falando de emoções, não sei o quê, mas falando de você, de exemplos seus e tal. Então, também esse lugar de se expor, de falar de você, totalmente novo, né? Perfeito esse ponto que você trouxe, porque um dos meus maiores medos, aquelas máscaras que nós temos normalmente, né? Que nós temos uma máscara no trabalho, uma máscara na relação, na nossa família. Eu só vivia dela numa coisa que não era normal, num natural, assim, né? Todos temos, mas o meu maior medo era justamente falar sobre mim. Falar sobre mim e não ser amado por ser quem eu sou. Esse era o meu maior medo, que quando a gente começou o podcast, esse medo ainda era muito presente em mim. De justamente que era me aceitar e me amar a um ponto em que eu simplesmente poderia ser eu mesmo. E o podcast começou, me ajudou nesse ponto de começar a aprender que, peraí, eu posso dizer isso e as pessoas vão gostar do que eu digo, elas não vão me odiar, não vão me cancelar, não vão me querer me matar na rua e insira aqui um monte de medo e insegurança que não eram reais, era sobre mim e como fazer o podcast, estar na terapia e estar em relações e tudo isso foi, na verdade, me permitindo a entender que eu podia ser eu mesmo e as pessoas não iam embora. As pessoas não iam me abandonar porque eu não dizia o que elas queriam ouvir, porque eu discordava delas, porque eu tinha minha própria opinião. E eu não tinha aprendido a ter minha própria opinião. Como falamos até no episódio anterior a esse, a minha mãe respondia as coisas por mim. Então eu não sabia qual era a resposta, porque eu não tinha esse espaço, eu não tinha essa voz. E tudo isso era conectado e vai justamente ao ponto que você disse, que é de não saber o que é essa minha insegurança, de onde vem essa minha insegurança e como é importante se conectar e se comunicar internamente com essas inseguranças que a gente tem.
é tão mais fácil também sinalizar, né? Então, assim, se você hoje se relacionasse com alguém que é mais, sei lá, mais controladora ou mais que toma frente, que fala por você, que tal, provavelmente você sentiria esse incômodo, porque existe um histórico, né? Mas se você não tivesse clareza, sei lá, vocês iam brigar, se enroscar, se incomodar e tal. Agora, você consegue mapear e falar, olha, eu tenho esse histórico, era assim, então para mim é importante que eu construa a minha resposta, vamos fazer assim, vamos ter nossos combinados e tal. Nossa, sabe? Olha o outro, que sorte do outro poder ter isso mapeado e falar, ah, não é por implicância, não é porque você não gosta de como o outro funciona, não é porque você está tentando controlar o outro, mas é porque você tem clareza das suas questões. Então, é muito legal, né? Sabe o que é muito legal também quando a gente tem clareza, mas a gente não tem clareza sobre o que está acontecendo. E eu gosto de, às vezes, ter conversa assim eu sinto que existe um lado onde se envolve o outro. Por exemplo, o outro está fazendo algo que não me deixa, que me machuca ou que não me deixa feliz. Eu busco entender aquilo antes e eu, como tento resolver tudo sozinho também antes de pedir ajuda, né? Essa é uma coisa do Demauro de mim, né? Eu tento entender o que está acontecendo para ir levar para o outro. Mas também existe o outro lado que é, eu ainda não entendo o que está acontecendo, mas envolve o outro e fazer isso junto, de sentar e falar. Ó, eu sei que às vezes eu falo, olha, tem umas coisas na minha mente, umas coisas que eu estou sentindo, eu não sei como dizer certo, eu não sei, eu só vou dizer. E aí eu digo e a gente resolve isso junto. E aí a gente senta e começa e aí eu começo a falar e começa a vir e geralmente sai do jeito certo, mas sai bagunçado, sai misturado, É, sai o que era para ser primeiro vai por último, que era por último vai primeiro. Mas aí a pessoa começa a perguntar e começa a destrinchar, e aí a gente consegue junto conseguir expressar o que está acontecendo, mesmo que eu ainda esteja um pouco perdido, um pouco bagunçado do que eu estou sentindo e como está acontecendo, sabe? E como é importante também saber que a gente pode fazer isso e ter uma pessoa junto com a gente que ouve, né? Seja na amizade ou seja nas nossas relações amorosas que isso aconteça. No trabalho, talvez não, infelizmente. Mas mas como é bom também se isso é eu sei que possível. a gente já falou isso outras vezes aqui, né? Sobre conseguir ter esse tipo de conversa, de construir isso junto. Então, sei lá, a gente a gente estava brincando aqui com o Dário, né? Com exemplo, mas vamos supor, se o Bruno de fato tivesse com ciúmes e tal, o que a gente está dizendo é, ao invés dele ficar lá. Ai, tô com ciúmes, porque a Cíntia não me conta as coisas, e nananã, será que isso, será que aquilo? Não, pera, tá. Aí depois ele me trazer, o que a gente tá dizendo é, ele sentar comigo e falar, ó, senti isso, acho que tá torto, acho que não é bem isso, né? Assim, eu sei que não é porque você não gosta de mim, não confia em mim, mas me deu esse incômodo, e me ajuda a entender, né? O que que você acha que está acontecendo, assim, porque eu estou muito incomodado, eu sei que é uma besteira, mas vamos tentar olhar? Porque daí eu consigo, primeiro, entender que tem uma coisa que está gerando incômodo aqui na nossa relação. Talvez eu consiga olhar e falar, putz, mas é verdade, faz um tempão que eu, o Bruno, a gente não consegue conversar com calma. É, tá difícil até para mim saber das minhas próprias coisas, quem dirá contar, enfim. E aí ter esse espaço, gente, para poder, ao invés de eu me defender, falar, ai, Bruno, pelo amor de Deus, para de besteira, que é isso, ridículo, lá. Falar, não, cara, ok, rolou um incômodo e tal, eu acho que eu tenho parte nisso, a gente é amigo, e vamos olhar para isso com carinho e tal demonstra cuidado. E isso eu acho que é uma coisa que a gente também não aprende desde sempre. Porque na relação com os nossos pais, como existe uma hierarquia, ela é de cima para baixo, né? Então, assim, estou incomodado, mude isso, faça aquilo, esse comportamento não tá legal, você precisa melhorar, isso tá legal, mantenha e acabou. Esse diálogo, e assim, não tô falando que tá errado, porque tem coisa que tem que ser assim mesmo, né? Assim, a vida da criança depende dos pais e tal, enfim. Hoje em dia, eu acho que tem muitos pais que estão mais preocupados com essa construção juntos, assim, né? Eu vi um vídeo semana passada que eu achei muito legal, que é um pai falando com o menino deve ter uns 12 anos, assim, começo da adolescência, sabe? E aí ele fala assim.
filho, conta, por que que vocês, adolescentes, não fazem as coisas quando a gente pede, na hora que a gente pede? O que que acontece? Aí ele fala assim: ah, não é que a gente não quer fazer, tipo, não vou fazer para não sei o quê. Mas às vezes a gente está fazendo outras coisas que são legais. Quando vocês pedem as coisas para a gente, vocês reparam se a gente está fazendo outras coisas? Aí o pai, às vezes não, né? Porque às vezes, sei lá, a gente tá ali fazendo almoço, pede para pôr a mesa, não dá muito para reparar, porque aquela tarefa tem que ser na hora, né? Tal, não sei o quê. E aí eles vão meio que conversando, e é muito fofo, porque o menino, claro, deve ter uma construção aí de diálogo há bastante tempo com o pai, né? Mas dele falando, assim, nesse lugar muito de não é por maldade que eu faço, não é para te enfrentar, para te sacanear, mas porque eu também tenho minhas questões. E a gente, adulto, também é assim, né? Quando alguém pede para você um negócio, muitas vezes você não faz na hora. Você fala, tô aqui concentrado, não quero parar, que saco e tal, e enfim. Mas do adolescente, não, né? Ele tem que fazer na hora que a gente pede e tal, não sei o quê. Esse ponto que É, você trouxe, quando você falou no começo, eu pensei, esse mesmo tópico que eu tenho aqui, que é sobre a expectativa também da comunicação, né? Porque, por exemplo, se eu vou te contar algo, qual é a minha expectativa? Eu quero que você me dê conselho, eu quero que você só escute que eu quero reclamar, porque eu não quero resolver nada, só quero pôr pra fora, eu quero que você me ajude e faça a tarefa na hora. Qual que é a expectativa que eu tenho? E como é isso, né? Porque eu vou te contar algo com uma expectativa na minha mente e você vai ouvir algo com uma expectativa na sua mente. E aí, como que a gente alinha isso? Como que a gente se está aberto a resolver esse local, né? Eu mesmo, em alguns momentos, por exemplo, há pouco tempo atrás, alguém me contou algo e eu perguntei para a pessoa: você quer que eu te dê conselho? Você quer que eu te faça pergunta para te motivar a conversar mais? Porque era um assunto delicado e eu já estava cheio de opinião ali para dar naquele lugar. Eu pensei: não vou dar minha já opinião, eu estava vou primeiro. Já preparado. estava preparado para vomitar a opinião e tentar resolver, porque por que não? Mas aí eu consegui, não. Eu vou parar e vou perguntar para a pessoa o que ela quer. Ela falou: não, eu quero reclamar mais. E depois eu quero que a gente tente resolver isso, que você me dê sugestões. Tá bom, então continua. Aí eu fiquei quieto, ela continuou falando, e aí depois a gente sentou e falou, tá, e como que a gente pode resolver, e coisas que a gente pode fazer. E a gente começou a fazer isso junto. Mas não é sempre, porque geralmente a gente já vem com coisa pronta, né? E já, quando a pessoa tá falando, a gente já tá colocando na nossa mente, nos locais. Até eu tive uma aula há pouco tempo sobre isso, que a professora até falou isso, justamente, você coloca na sua ramificação ali, porque você já quer dar uma resposta. É tipo, mas a resposta é ouvir o que a pessoa está dizendo realmente? Porque a comunicação não é só dar uma resposta, não é dar a resposta certa, não é tentar resolver o problema. É tanta coisa. E essa expectativa, ela é tão simplesmente dada, né? A gente não fala sobre expectativa na nossa conversa, do que a outra pessoa quer. No trabalho tem expectativas, porque no trabalho é resolver problemas, no trabalho é ação e resultado. Mas em relacionamentos, em amizade, em família, em amor, o que é? Eu tenho no meu, a minha família era o quê? Minha família era brigar. A minha família era, vamos resolver as coisas na gritaria, vamos sair resolver as coisas com os negócios voando. Então, quando alguém está me contando algo, existe esse fator em mim que eu tenho que segurar e simplesmente sentir. Não, vou ouvir com calma, vou entender, porque a minha interpretação já é uma interpretação, entre aspas, da Não tá violência. me chamando para briga, Não né? A tá, ou primeira, não a tá me primeira chamando, frase inteira. exato, ou não tá me chamando pra gente ir matar alguém junto, porque não é esse lado, sabe? Ou matar na brincadeira, né? Não é pra estrangular alguém. Mas é isso, e é o meu lado de saber que não, eu tenho só que sentar, ouvir e tá tudo bem. E como é essa parte, né, da expectativa? Eu acho é tudo maravilhoso na relação do ser humano. O ser humano é um ser maravilhoso, a gente é um ser maravilhoso. E como que é ruim a gente não conseguir dizer o que a gente quer e como não ter o outro para ouvir a gente. Mas enfim, eu tô só tem um Mas, lado de ó, frustração mesmo. e não tem problema em perguntar, gente. Eu tava dando um treinamento esse final de semana e a gente falou muito sobre perguntar, assim, né? Como a gente não pergunta, como a gente já prevê as coisas e entra nesse lugar de adivinhação. Então, assim, pergunta qual que é a sua expectativa com a sua conversa. Você está esperando o que de mim? Porque eu aqui na minha cabeça, eu já estou criando cenário, eu já estou criando conselho, ou eu posso te ouvir. O que que você acha que é melhor para você nesse momento? É, enfim, a gente pergunta muito pouco. E perguntar
também faz o outro se sentir ouvido. Perguntar também faz o outro sentir que a empatia está acontecendo. A pergunta ela é muito importante. Por isso que parafrasear, né, que é um exercício que a gente faz muito na comunicação não violenta, na clínica psicológica e tal, ele é fundamental, porque eu estou o tempo inteiro checando se eu estou entendendo, para que lado essa conversa está indo. Eu estou te passando as minhas interpretações aqui, você está falando, não, você viajou, ou não, tá certo. Né? Na terapia não é assim, a gente fala o tempo inteiro. Então, pera, deixa eu ver se quer dizer que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, é, então tá bom. Então você entendeu tal coisa, tal coisa, tal coisa. É assim, né? O tempo inteiro a gente está ali fazendo isso e tal. Mas voltando para a questão da narrativa que eu queria falar, que é ainda sobre esse lance do que a gente tem dentro da gente, né? É, o nosso histórico relacional faz com que a gente crie narrativas o tempo inteiro. Então, se eu tenho um histórico que ficar em silêncio é sinal de que a pessoa tá brava, porque eu cresci numa família que a raiva era expressada assim, empurrava, não falava, ficava uma semana sem conversar e tal, não sei o quê, né? Eu tenho esse histórico. É muito fácil eu comprar essa narrativa. Então, eu convivo com o Bruno. Ele chegou, a gente trabalha juntos. Ele chegou no escritório e ele tá sério, ele tá mais silencioso do que o normal. Eu já vou entender que ele tá bravo. Então, eu vou deixar ele quieto no canto dele, porque é isso, né? E aí, eu não vou perguntar, não vou não sei o quê, tá. No outro dia ele vai estar melhor. Passou na minha cabeça, o Bruno tava bravo, e foi isso. Aí, isso vai acontecer outras vezes, eu vou continuar com essa ideia e, sei lá, se acontecer alguma coisa entre a gente e ele ficar em silêncio e tal, eu vou pensar, tá bravo comigo. E, e aí eu vou ficar brava com ele, porque eu não vou entender porque que ele tá bravo comigo. E isso vai se arrastar. Quem garante que o Bruno tá bravo comigo? Quem garante que lá no começo, a primeira vez que ele ficou em silêncio, ele não estava chateado com alguma coisa, ele não estava triste, ele não estava deprimido, ele não estava, sei lá, num outro local emocional, né? É, que essa é uma reação totalmente diferente. Mas se eu compro uma narrativa, eu vou reagir como eu sempre reagi. Então, se eu acho que ele tá bravo sem motivo, eu também vou ser meio grossa com ele. Aí, imagina, ele já tá triste, já tá chateado, eu trato ele mal, né? Só piora as coisas. E tem, esse é só um exemplo, mas tem outras narrativas, né? Tem a narrativa que a gente compra de que, meu parceiro ajuda muito menos do que eu em casa, ou a minha amiga faz isso só para me provocar, ou no trabalho sou sempre eu que resolvo as coisas. Ou... Essas narrativas, elas corrompem tudo, né? Tudo. A gente compra aquilo e tudo que está fora dessa história não vale mais. E a nossa comunicação fica totalmente alterada com isso, né? Porque em nenhum momento você contesta isso. Essa narrativa de que a gente sempre faz mais do que o outro e que a gente é melhor é um padrão nosso, né? É um padrão de comportamento nosso. E não quer dizer que não aconteça, não quer dizer que também é verdade, não é só porque é um padrão de comportamento nosso, que a gente sabe que em relações existem desníveis. Inclusive, temos um episódio sobre isso, estará na descrição desse episódio, se você quiser ouvir sobre como falamos em relação e esse desnível. Mas, retirando essa parte onde existe realmente um desnível normal, real, normal não, né, mas real, esse é um sentimento nosso, né, de que a gente está sempre, faço mais, ou isso ou aquilo, e volta essa expectativa, né, essa expectativa de que a gente consegue sentar com as pessoas e conversarem sobre. E eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou trazer novamente, eu lembro numa relação em que eu estava, um sentimento sobre, eu sentia que tinha alguma coisa faltando na relação, que tinha alguma coisa errada, mas era sobre mim. E a gente estava alguns meses junto, e eu sentindo isso, e eu lembro conversando com a Cintia Cruz maravilhosa, falou algumas coisas, e eu fiquei com essa sensação, e aí veio o sentimento, que era essa relação em que eu estava, era uma relação em que existia pouco conflito.
E para mim, o que era uma relação que foi criado a ferro e fogo, se não o conflito? E aí estar numa relação onde existia pouco conflito, na verdade, eu sentia que tinha alguma coisa errada. E não tinha nada errado. Era só uma relação com pouco conflito. E quando eu entendi aquilo, foi um peso daquilo saindo de dentro de mim. E aí eu lembro de eu conversar com a pessoa sobre isso, que era justamente sentar, olha, eu vinha sentindo isso, isso e aquilo, e o que eu entendi, porque eu achava que era um ponto que eu não podia simplesmente falar para minha parceira que tava faltando alguma coisa na relação. Isso é uma coisa merda para se dizer com uma pessoa se eu não sei o que é que tá faltando, porque é sobre mim. Mas quando eu entendi, eu sentei com ela e conversei. E quando eu conversei sobre isso, ela me trouxe um outro ponto que era parecido, que ela sentia que faltava algo e ela falou que faltava por um outro ponto de vista, que eu não preciso dizer, mas era pelo lado dela. E como foi maravilhoso isso, porque ela estava passando por uma coisa parecida, que era algo em que eu dava pra ela, mas ela sentia aquilo estranho, porque ela não tinha aquilo em outras relações e ela queria. E quando eu dava, ela sentia que tinha algum, que não era verdadeiro, que era alguma coisa falsa, alguma coisa assim. E como é maravilhoso, porque eu trouxe algo que era profundo pra mim, que eu consegui entender, e quando eu trouxe pra ela, ela também tinha passado por algo parecido e que ela havia entendido. E isso, na verdade, faz a nossa relação, a relação mais profunda, por justamente conseguir compartilhar isso. E como é essa parte da gente entender o que está acontecendo com a gente, né? De parar, de pedir ajuda. Eu, que sou uma pessoa que não sei pedir ajuda, estou sempre em evolução nesse ponto, de conseguir sentar com amigos e parceiras e realmente conseguir falar sobre essas coisas. E o ponto que Cintia trouxe para mim foi importante, outros pontos de outras pessoas trouxeram para mim foi importante, justamente entender isso. Eu lembro até quando eu entendi isso, eu lembro de falar isso para a Cintia me mandar um áudio maravilhoso de que, tipo, como é isso, né? Pessoas que são criadas a ferro e fogo, quando encontram a calmaria, parece que tem alguma coisa errada. Teve muito mais no áudio, né? Estou simplificando aqui também. Mas como é gostoso essa parte de também entender o que a gente está sentindo. E quando a gente entende, agora eu sei isso, e quando isso acontecer de novo, já vai estar ali. Já vai estar esse entendimento ali. O mesmo exemplo que você disse, se alguém responde por mim, eu já hoje nem me irrito quando alguém responde por mim, porque eu sei que é algo que eu já vou falar com a pessoa no começo. De falar que, olha, eu passei por essa experiência, era assim que era a relação com a minha mãe, e se você responde por mim, isso é algo que não me dá prazer, não é algo que me deixa feliz. E eu entendo que a gente também faz isso por carinho, a gente responde pelo outro porque a gente gosta, porque a gente sabe, a gente quer mostrar um monte de coisa. Mas já é algo que é superado por mim. É algo em que vai existir um diálogo amigável, não um diálogo a ferro e fogo. Mas existem outros Sim. pontos que ainda vão vir não tão bonitinho. E tá tudo bem, porque são pontos sobre mim. E é importante que eu também tente não machucar o outro, né, nessa comunicação. Mas é muito E, bom poder comunicar comigo mesmo e com os meus amigos sobre isso, pedir essa ajuda também. e eu acho que uma das coisas mais bonitas do processo terapêutico é ignorar o que você está sentindo, né? Ou, porque assim, vamos pensar que, sei lá, a emoção é uma fogueira lá que está queimando, né? Assim, na terapia, a gente você não vai aprender a jogar água nessa fogueira, tipo assim, e pronto, agora não arde mais, né? Na verdade, você vai aprender a qual momento essa fogueira vai ter que aumentar, como é que eu faço para reduzir, quanto tempo eu vou deixar arder, como que isso vai virar só brasa e vai continuar ali, porque essa emoção, ela é necessária, ela precisa acontecer. Então, eu acho muito bonito quando a gente consegue identificar a emoção e cuidar da emoção, né? Assim, é tipo, nossa, isso tá doendo, não tá legal, eu não vou ignorar e eu vou olhar para isso e isso vai e eu não vou dar conta sozinho. Porque quando eu chamo o amigo para conversar, quando eu chamo o parceiro para conversar, eu tô falando, ó, essa fogueira tá aqui, tá queimando, me ajuda a olhar para isso. Então, eu tenho muitos pacientes que são muito emocionais, assim, né? Muito, que tem. E o medo deles é, se eu soltar isso, assim, né? As pessoas vão embora, elas não vão dar conta dessa intensidade emocional que eu tenho, né? Que aí já não é. A metáfora não é fogueira, a metáfora é, sei lá, um rio, uma barragem, sabe? Assim, tipo assim, a hora que eu soltar, fudeu, vai derrubar tudo, assim. É, e,
E, na verdade, é muito sobre ela achar que ela não vai dar conta disso tudo se ela soltar, né? E depois, conforme ela vai aprendendo a dar conta disso, ela também vai entendendo que, talvez eu ache alguém que dê conta também desse rolê aí, sabe? Então é muito legal, assim, eu acho muito bonito esse processo, assim, muito mesmo. Eu acho que esse ponto da gente não dar conta volta aquele que a gente não consegue falar sobre tudo com todo mundo, porque a gente não consegue falar sobre tudo com a gente mesmo, né? E como é esse processo de justamente eu achava que eu conseguia falar tudo, não ter segredos, assim, sabe? Sobre, claro, eu mantenho segredo, mas coisas que não me afetam, que não me deixam inseguro. E eu lembro que eu estava numa atividade onde coisas vieram na minha mente, que aquilo me deixou inseguro, me deixou com medo. E eu lembro de pensar e, na verdade, fazer o movimento oposto, que é quando eu tiver medo de falar sobre algo, ou algo, algum tema, ou algo sobre mim, na verdade, entender o tema, por que que me dá medo, e aí realmente conversar com alguém sobre aquilo, porque conversar com alguém sobre aquilo, na verdade, me deixa mais feliz e mais forte na capacidade de justamente me sentir amado por ser eu mesmo. Que é, se é algo que eu tenho vergonha, por exemplo, eu quero conversar com alguém sobre aquele tema, dizer aquilo, expressar, pôr para fora, porque justamente eu sinto que existe se existe algo que eu não seja capaz de dizer, eu sinto que aquilo me controla. E eu não quero que aquilo me controle. Eu quero que seja uma escolha minha dizer ou não dizer. E aí o que eu faço é, quando aquilo me dá medo, e eu vejo assim, não, isso eu não quero falar, aí eu guardo aquilo e tento de alguma forma entender e conversar com alguém, porque é justamente pôr aquilo pra fora me permite em que eu escolha pôr ou não pra fora depois. E como esse exercício me fez me sentir muito mais feliz comigo mesmo, sabe? De entender que justamente tópicos que eu tenho medo de dizer, coisas que eu tenho medo de falar, ou lugares que eu tenho medo de ir, a não ser que são lugares que vão ter risco da minha vida, né? Eu realmente vou morrer, vou perecer. Eu tento entender e tento fazer. Tento pedir ajuda a alguém, tento ou fazer eu sozinho. E como isso, na verdade, me fortalece ao ponto de realmente ser uma escolha minha, aonde hoje eu sinto e falo com certeza que não tem nenhum tópico na minha vida em que eu não tenha falado com alguém mesmo com medo, mesmo que saia errado, mesmo que eu me sinta que aquela pessoa vai talvez falar o que vai me machucar, porque isso é uma escolha minha. E como isso é gostoso de me colocar assim, sabe? E acho que tudo isso que eu venho falando aqui faz parte desse processo de conseguir entender que eu quero pessoas que estejam comigo, que me amem por quem eu sou. E não quer dizer que coisas que eu esteja errado, coisas que eu machuque não estejam ali, porque eu tenho que melhorar também. Mas como é gostoso poder me comunicar e ser eu mesmo nesse ponto, sabe? Nessa relação. E é justamente o que você disse, encontrar pessoas que são capazes de nos ouvir e são capazes de ouvir elas mesmas, né? E não é tão simples, não é algo fácil, não é algo que todo mundo sabe ou que é simples, é uma coisa difícil. É difícil a gente se ouvir, é difícil a gente pedir ajuda, é difícil a gente conseguir se pedir ajuda é difícil a gente se amar. É difícil a gente se amar. Olha como já é difícil a gente se amar e se comunicar com a gente com verdade e como fazer isso com o outro, né? E lembrete da psicóloga. Abrir o que a gente sente para alguém é uma aposta, né? A gente pode controlar o que a gente fala, mas a gente não tem controle sobre o que o outro vai fazer com o que você falou. É uma aposta. E as relações são uma aposta, né, gente? Você pode ser traído, enganado, machucado, ou você pode ser amado, cuidado, acolhido. É uma aposta. E o que o outro vai fazer com aquilo, se ele vai usar aquilo para te cuidar ou se ele vai usar aquilo para te machucar, já não diz mais sobre você. Não é mais sobre você, porque não dá mais para você controlar. Então, se você confia naquela relação e você escolheu abrir aquilo para aquela pessoa, você apostou naquela relação. Agora, como o outro vai cuidar daquilo e o que ele vai fazer, se ele vai usar aquilo para te machucar, você vai ter a escolha de ir embora, de não ficar mais, de não permanecer, né, perto de alguém que usa as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades contra você. Mas não tem como controlar. E eu sei que é muito difícil viver assim, né? Lidar com isso. Aceitar que é verdade. Talvez eu vou abrir meu coração aqui e falar de uma coisa que me machuca muito.
e a pessoa pode cagar para isso, pode não ligar. Mas as relações são assim, meus amores. Elas são apostas. E muita gente apostou em vocês, aposta em vocês, e vocês apostam em muitas pessoas. Isso é viver. É. E eu acho que isso entra num fator muito da expectativa também, né? Porque a gente se abrir, por exemplo, quando eu digo de eu me abrir, é sobre mim. Eu preciso ter relações verdadeiras e sinceras. Eu preciso da sinceridade. Mas não quer dizer que o outro vai conseguir responder numa expectativa minha, principalmente com parceiros, né? Com namorado e namorada. Eu acho que o que você falou é fundamental nessa parte, justamente. Talvez a outra pessoa não saiba nem o que dizer com o que você diz. E tá tudo bem, porque é o que a outra pessoa pode naquele momento. E talvez não esteja tudo bem. Talvez você precise de pessoas que te precisem te dê mais, mas isso a gente vai saber, né? A gente que precisa olhar nesse lado. Eu lembro de ir num evento uma vez que era sobre as pessoas, tinham cartas e tudo mais, e era justamente sobre conversas profundas. E um dos alertas do mediador era: lembre-se que isso aqui não é uma sessão de terapia, você está dizendo coisas para estranhos. Então, o que você vai dizer aqui, não, nada impede que essa pessoa compartilhe com outras pessoas. Então, lembre-se disso. E o que você disse, eu acho que faz muito sentido nesse ponto, porque se eu digo algo, é porque eu me banco como ser humano, de que se o outro não conseguir me acolher, eu me banco nisso. Se o outro falar algo que me machuca, eu me garanto em falar pro outro que o que ele tá falando me machuca, ou que, enfim. Mas é importante que essa expectativa seja muito clara também, porque a outra pessoa vai agir da única maneira que ela pode. E a única maneira que ela pode é o jeito certo, porque é o jeito dela. É importante não misturar isso, né? Da gente. Eu falo num local onde eu me garanto e talvez pareça num local mágico, mas não quer dizer que eu não sinta medo e sinta insegurança e também escolha com quem eu compartilho as coisas. Por exemplo, esse podcast onde a gente compartilha coisas. E até o Dário diz, às vezes, ele manda áudio falando, e realmente o que vocês falaram ali é corajosamente mesmo, como é o título do episódio. Mas não quer dizer que também a gente também não se controle aqui, porque a gente sabe que a gente está dizendo para a internet. Então, você que é nosso amigo, ou que quer ser nosso amigo, sabe que a gente fala muito mais num círculo de amizade onde não está sendo gravado e jogado na internet. Então, É, também tem é esse verdade. valor de virar o nosso amigo, que é gostoso. Tem um exercício que a gente faz nos treinamentos de comunicação não violenta e tal, que tem a ver com. Não é bem sobre trabalhar o silêncio, mas é sobre a gente aprender a, para dar uma segurada nessa coisa de querer responder logo e atender logo o que o outro, né, tá solicitando e tal, mas para a gente dar um tempinho também para o que a gente está ouvindo ressoar na gente. Porque, sei lá, você me conta um negócio, né? E aí eu já, nossa, Bruno, meu Deus, caralho, foi foda, hein? Puta, não sei o que tá. Aí você responde, a gente nem, tipo, nossa, deixa eu sentir. Meu Deus do céu, fizeram isso com meu amigo, a pessoa que eu amo. O que que eu tô sentindo aqui dentro, né? Assim, a gente nem silencia para se ouvir antes de voltar e responder o negócio e tal. Então, a gente faz um exercício de criar algumas frases lá prontas, coloca as pessoas em dupla, e aí uma pessoa lê a frase, é sempre alguma frase meio assim, de impacto e tal, mas para o outro aprender, primeiro ouvir, ter esse silenciozinho ali de alguns segundos, de digerir um pouco ali, sentir, para depois comentar alguma coisa. E, e aí a gente vai também treinando isso durante o treinamento, sabe? Da pessoa te contar alguma coisa e você aprender também a silenciar, porque o silêncio também faz parte do processo, a gente sente também no silêncio. Às vezes você precisa se dar o tempo para digerir ali o que você está pensando, né? O que você está sentindo. Então, já que a gente está falando de comunicação e tal, eu não queria fechar o episódio sem falar do silêncio durante a comunicação. Porque às vezes a gente lê o silêncio como tipo assim, você não está prestando atenção, ou você não tem o que falar, ou sei lá. Mas às vezes o silêncio é o contrário, né? A pessoa tá tão ali que ela precisa daquele tempo, né, para
conectar tudo que ela está sentindo, para te dar uma resposta melhor, para organizar melhor o que ela está pensando e tal. Então, considerem também os silêncios para conectar o que vocês estão ouvindo, ou o que você acabou de falar. Vou ficar em silêncio. O Bruno tá com uma cara de... "Uhum, sim." Não posso ficar em silêncio, senão o ouvinte pensa que o episódio acabou, não, ou quebrou alguma coisa. Porque Travou quando o eu escuto Spotify. podcast e fico em silêncio, eu vou, pego o celular e o que que aconteceu aqui? Ah, sabe que um dos vídeos que eu assisti, que era um vídeo que na verdade era bom sobre comunicação, não os outros que era meio merda. Eu vou até deixar linkado aqui, infelizmente é em inglês, mas ele passa uma atividade no vídeo, ele passa um exercício. Não sei se tem mais um ponto, algo que você queira falar antes que eu traga Não, não, essa. pode, pode, Pode? pode, pode, Tá. pode falar. Que a atividade que ele traz ele fala para você chegar para uma pessoa, ele propôs para que seja um estranho, mas pode ser para um estranho ou para um amigo, porque a pergunta é muito boa. Aí perguntar para a pessoa qual foi a última vez que você chorou na frente de alguém? E não é só fazer essa pergunta, também é responder do seu lado para essa pessoa essa mesma pergunta. E aí o que ele diz, né, ele traz esse experimento ele traz que foi feito por uma universidade e tudo mais. E depois as pessoas foram entrevistadas que participaram desse experimento. Elas dizem no experimento que essa pessoa com quem ela conversou, que fez essa pergunta para ela, fazia muito tempo que ela não se sentia tão próxima e conectada com alguém, por causa dessa Que pergunta. legal. É, porque ela abriu uma coisa. Porque falar Porque sobre abriu, por que que ela chorou, o uhum, motivo e tal, né? e abriu uma vulnerabilidade, e a vulnerabilidade e a verdade traz conexões profundas. No- Acho que como a Cintia disse aqui, né? Talvez a outra pessoa não consiga, talvez a outra pessoa cague, e aí você que lide com isso. Mas também temos um episódio sobre isso que é a gente realmente quer viver e ter relações em que a gente não pode ter profundidade e o que que a gente quer nessas relações, né? Mas eu acho que esse exercício é muito gostoso. E é um exercício que eu não fiz ainda, essa pergunta. Eu acho que tenho conversas profundas, mas eu quero começar com uma pergunta assim, e experimentar com as pessoas para ver para onde vai, porque a minha curiosidade é, começando com essa pergunta, aonde vai a conversa? Sim, Para onde ela vai? que legal. Enfim, achei muito gostosa essa pergunta e Ah, coloco aqui como um exercício. eu queria falar uma coisa sobre chorar, Uhum. que é assim, toda vez que eu dou treinamento, todas as vezes que eu dei treinamento, tá? Ainda mais quando a gente fica muito tempo no treinamento, né? Não palestra, que é rapidinho, né? Mas treinamento eu sempre me conecto muito com as pessoas, porque a gente escuta história, a pessoa abre, pô, né? Enfim. E eu sempre me cuidei muito, assim, para manter um distanciamento e não sei o que e tal, né? E, enfim. E na clínica, principalmente, a gente. Eu até acho que eu. Ai, não lembro se eu compartilhei ontem esse vídeo. Não, não compartilhei. Mas tá. Tem uma cena do Adolescência, que é uma série que está sendo super falada agora na Netflix e tal, que a psicóloga tem uma sessão muito difícil com o menino, e aí depois ela chora. E aí ela vai respirando assim para se regular e tal. E aí o vídeo que eu assisti, ele fala muito sobre o quanto dói no psicólogo a impotência, que é assim, a gente trabalha com a impotência, né? De ver a dor do outro, ver o outro passando por muita coisa e da gente estar ali acompanhando e tal, e nem sempre, assim, né? Você não faz pelo outro, você acompanha o outro. Então, isso dói muito, não quer dizer que a gente não sente, né? A gente sente e dói e tal, e é um processo difícil, enfim. E aí ela tá ali sentindo isso e tal, enfim. E eu sempre tentei também levar isso para os treinamentos, sabe? Assim, tipo, manter um distanciamento. E de uns anos para cá, só que eu sou uma pessoa muito emocional. Eu me apego muito, eu escuto histórias e tal, não sei o quê. Então, normalmente eu sempre termino os treinamentos com uma roda e eu sempre falo com as pessoas, assim, porque elas trouxeram histórias, eu gosto de fazer um fechamentozinho individual, assim, de cada um. E eu sempre choro, porque eu me emociono. Porque eu sou humana, e eu, né, assim, e antes eu ficava muito mal.
sabe? Eu falava assim, ah, eu preciso me regular mais, eu não posso chorar, e não sei o quê, e tá, e nananã. E aí depois eu falei, não, eu não acho que eu tenho que me regular. Eu acho que se eu tiver com vontade de chorar, se eu tiver emocionada, se eu estiver tão conectada com a pessoa ali naquela situação, e eu tiver vontade de chorar, eu vou chorar sim, e é isso, sabe? Tipo, é, eu acho que eu não tenho que esconder a minha humanidade, né? Assim, eu não tô chorando por eles, eu tô chorando com eles, eu tô chorando porque eu tô conectada com eles, né? E hoje, toda vez que eu chorava, eu saía mal, assim, puta que merda, sabe? Assim, ai, droga, falhei, né? E hoje em dia eu saio, tipo assim, ai, que delícia, sabe? Assim, que foi bom pra mim, assim. Então, é o meu processo de ter feito as pazes com as lágrimas de conexão. Sabe que essa conexão foi algo que eu demorei um tempo para aprender que eu precisava de conexões e demorei um tempo para entender que no trabalho era mais difícil criar essas conexões, que é justamente a conexão aonde a outra pessoa é um ser humano e eu sou um ser humano e como que a gente se conecta mantendo um nível profissional. Mas chefes que eu, depois desse entendimento, né? Chefes que eu tenho, aonde a gente não fala de coisas pessoais, aonde eu não me sinto confortável que a pessoa aceite que eu erre, que eu sou um ser humano e que eu tenho medo, eu ainda sinto esse desconforto. Eu vejo como essas relações em que eu tenho que ser perfeito ou que tenho que ser performático me traz desconforto. E relações onde eu sou mais aceito, onde eu consigo me sentir seguro, ou eu crio mesmo, eu como chefe criando esse ambiente, são relações em que eu me sinto muito mais feliz e muito mais gostoso. E eu vejo que no trabalho são coisas assim. Na vida pessoal, já não. Na vida pessoal, eu sei que é assim as relações que eu quero, que são reais, mas no trabalho é mais difícil a gente controlar, né? Porque a gente não controla os chefes que a gente vai ter e nem a inteligência emocional dos nossos chefes, né? Enfim. Mas entender isso também me liberta. Porque às vezes quando eu tô na reunião ou trabalho com pessoas que são muito sérias e muito focadas no trabalho, eu sei que esse desconforto que vem é por causa disso, por essa pessoa não me permitir me conectar com ela. E esse exemplo que você trouxe eu acho maravilhoso, porque é muito bom quando a gente se conecta com as pessoas. Claro, se mantém o profissionalismo, se mantém a coisa, mas somos seres humanos, somos conexão, é isso que a gente é, sentimento e conexão. É isso que é a vida em sociedade. Assim, pensa que a pessoa passou, sei lá, tantas horas com você, ela abriu o coração dela, ela chorou, tipo, e aí, na hora que eu tô num lugar de abrir meu coração e tal, eu vou usar 25 ferramentas para eu não chorar, para eu me super regular, para eu esconder essa parte de que eu estou emocionada? Não faz o menor sentido, vai contra tudo que eu acabei de ensinar para ela durante horas, sabe? Assim, não, não faz sentido. Então, enfim, é, de dicas, podemos ir para dicas? Claro, bora. Só, gente, assim, né? Comunicação, caberia mais 25 episódios? Sim, talvez a gente grave muitos outros, né, ainda no decorrer desse ano, né? Porque desenrola muita coisa, mas por hoje é isso de coisa. Mas, assim, eu tô com uma música que Camila, minha amiga maravilhosa, me mostrou da Elza Soares, que tá no disco Deus é Mulher. Como, olha, já vai ficando cada vez melhor, né? É da Elsa, tá no Deus é Mulher e chama Banho. E é uma música que ela fala o tempo inteiro de água, todos os tipos de água, assim, né? E pra mim, essa música, água pra mim tem muito essa coisa de emoção, né? Assim, os elementos, então, os signos de água, sei lá, enfim, a água ela é muito relacionada simbolicamente às emoções. E considerando que essa música tá nesse disco e tal, e que eu tenho feito muitas pazes com as minhas emoções, eu acho que vale ouvir essa música pensando nessa coisa de desabar em emoções, né? Então, ela já começa a música falando: acordo maré, durmo cachoeira. Porque a gente não é só mar, a gente não é só cachoeira, a gente não é só lago, né? As nossas emoções, elas são assim, elas são calmas, intensas, então, elas sobem, descem e tal. Eu amo essa música, então eu quero deixar essa dica. Quero deixar também a dica do canal Diálogos Corajosos.
do Sven e da. Ah, esqueci o nome dela, da esposa dele. É, que é um canal de comunicação não violenta que eu amo. Eu acho que eles dão exemplos ótimos, assim, muito palpável. Gosto muito do conteúdo deles. Eles não falam de CNV, mas, né, falam de comunicação de uma maneira bem ampla e tal, é muito bom. E o Ainda Estou Aqui, né, que é um filme que vai falar, assim, de represar emoções e, enfim, acho que ele é muito. A emoção está presente o tempo inteiro, não diretamente, né? Talvez ele é um anti, né? Um anti. É, Anticomunicação. é, anticomunicação. O filme é uma comunicação boa de uma Hum, anticomunicação. mas uma comunicação boa, uma série de comunicação boa, assim, emocional, é Ted Lasso. Né? Verdade. Porque os Nossa, diálogos, assim, como ele percebe o que está acontecendo, como ele comunica, como as conversas acontecem e tal, é muito bom, assim. Então, acho que é uma série super bacana para aprender, assim, sobre diálogos emocionais. Eu gosto bastante. lembrou maravilhosamente. Ted Lasso é É, que faz perfeito em tempo que a gente comunicação. não cita o Ted Lasso aqui. É. Eu tenho um filme que chama, eu já indiquei aqui, A Vida Secreta de Walter Mitty. Hum, E ele é um filme que é um dos meus favoritos, e ele entra muito nisso. Fora, ele também entra numa parte onde o ator principal, que é o Ben Stiller, ele não vive a vida, ele sonha, né? Ele sonha acordado, porque ele não consegue viver a vida dele, porque ele não consegue se aceitar, dizer as coisas e tudo mais. E conforme o filme vai passando, vou simplificar, ele vai se amando, ele vai vivendo experiências, e viver experiências faz ele se amar, e ele se amar faz ele viver a experiência, e como justamente é isso, como é libertador ele se comunicar, ele viver, ele dizer sim, ele experimentar. O filme simplifica no se jogar no mundo, né, e viver experiências, é muito mais do que isso, mas é um filme muito bom, a trilha sonora é maravilhosa, a história é muito boa. Eu lembro de detestar esse filme a primeira vez que eu vi, e a vida veio e me é. mostrou que eu estava errado, como também isso é importante. E lembrando que todas as dicas estarão na descrição desse episódio, também temos uma playlist de músicas do Corajosamente, com todas as músicas que já indicamos, Ah, é estará verdade. também. Vamos colocar a música na nossa Estará aqui playlist, também. verdade. Vou E colocar. lembre-se de você, na plataforma que estiver ouvindo, dar o seu like, deixar o seu review, as suas estrelinhas, escrever mensagens para a gente. Spotify deixa deixar comentário, YouTube também. Estamos sempre dialogando com as pessoas. No Instagram, se nos marcar, também estamos lá conversando, porque adoramos esse povo corajoso que nos ouvem, que às vezes não concorda com a gente. Está tudo bem, vocês não são perfeitos, está tudo bem. E é isso, ótimo estar aqui mais uma vez num episódio gostoso com você, Cintia Cruz. Ah, eu que agradeço, obrigada. E nos vemos no próximo episódio, gente. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.